Essa forma permite que você aprenda a falar, ou seja, pronunciar as palavras de origem formal inglesa. Ela permite reduzir o aprendizado para a comunicação de 6 anos para apenas 6 meses. E por que isso acontece? Você tem o som das vogais em português, o A, o E, o I, o O e o U. E na outra coluna você tem o som das vogais em inglês. O A faz som de E, o E de I, o I de I, o O de OU e o U de U. Como fica em inglês? Quando tem 0 ou uma consoante separando as vogais. E se eu tiver 2, 3 ou mais? Sempre vai ficar em português. Você lê em português TAP. Pois bem, o que nós encontramos? Nós descobrimos que a última vogal, que é o E, afeta o som da vogal A. E o que determina se a vogal A vai fazer o som de A ou de E? É a quantidade de consoantes que separam as duas. Então, toda vez que tiver 2 ou mais vogais, a última afeta a anterior. Então, o E afeta o som do A. Entre o A e o E tem uma consoante, e a 1 na nossa tabela faz o som de A. Então a palavra fica assim, tape, que é fita em inglês. Agora nós vamos ver quando existem 2 ou mais consoantes entre as vogais. Exemplo, na palavra Mickey, eu tenho 2 vogais, a vogal I e a vogal E. O som da vogal E afeta o som da vogal I. E quantas consoantes eu tenho separando? Eu tenho 2. Eu tenho o C, que tem o som em inglês de K, cake, e tenho o K, que também tem o som em inglês de K, Kate. Por que eu tenho 2 consoantes separando? Somente para afastar as vogais. Agora eu olho na tabela I2. I2 é I, então não muda. Então, toda vez que tiver 2 ou mais consoantes separando as vogais, elas continuam em português. E por que a última sempre fica com o som do português? Porque não existe nenhuma vogal afetando o som dela. Essa fórmula permite alfabetizar qualquer pessoa em inglês, o que é muito diferente de ensinar inglês. Agora, olhe um outro exemplo. A palavra gelo eu escrevo ice e o E afeta o som do I. E o que vai determinar se o I vai fazer o som de I ou de I em inglês? É a quantidade de consoantes que está entre essas 2 vogais, que é somente uma, que é o C. Então, toda vez que tiver nenhuma ou uma consoante, ou seja, 0 ou 1, o I faz o som de I. Então, quando eu risco o I e coloco I, vira ice, que é gelo em inglês. Agora eu pego a mesma palavra, Mickey, mas aí eu vou cortar a consoante C. Aí só fico com uma consoante, o K, entre as 2 vogais, entre o E e o I. Quando eu faço isso, a combinação também muda, fica I1. Na coluna I1, o I fica com som de inglês porque só tem uma consoante separando as vogais, aí vira Mike. É por isso que vira Mike, porque só tem 0 ou uma consoante separando as vogais. Se tivesse 2 ou mais, seria Mickey. E quando eu tenho uma palavra com 3 letras e uma vogal? Exemplo, not. O que acontece? Tem alguma vogal afetando o som do O? Não, então é O mesmo, not.